hoje o Tourist Talks recebe uma convidada muito especial e que traduz estilo, comportamento e identidade. Paula Torres. Obrigada por ter vindo, Paula. Obrigada pelo convite, prazer em estar aqui com vocês, esse lugar lindo que já é uma extensão, né? Da minha casa, porque eu tenho um pouquinho de Biaçá em todos os lugares que eu vivo e que eu me sinto bem, porque a nossa casa é onde a gente tem que ter, né? Isso, esse e tá bem. E você é. tem na sua casa de Santa Catarina, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Exatamente. Inclusive no showroom dela em São Paulo, ela também tem Biaçá. O showroom é todo de Biaçá praticamente, né? Somos suspeitas, porque ela adora fibra natural. Gabi. Sim, vou, com certeza. Bom, Paula, assim, tô muito feliz de estar te conhecendo pessoalmente hoje. Acompanho teu trabalho há muito tempo. E as pessoas vão ficar se perguntando por que trazer pessoas de moda, do varejo, né, que carregam uma marca autoral, mas é porque isso, para mim, se conecta muito com a hospitalidade. Sim. Né? A gente trata de experiência e a hospitalidade está em todos os negócios, na verdade, que a gente permeia. E eu vou te contar uma curiosidade, que meu sonho de adolescente era trabalhar com moda e design. Mas meu pai achou que eu tinha muito talento para lidar com pessoas, meus testes davam tudo para a área criativa. E a hotelaria também tem disso. Então, assim, eu sempre conecto muito a moda com a hospitalidade. Pelo belo, pelo design, pela questão de criar experiências e assim por diante. E o meu avô, ele representa, a gente é lá da região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, a capital nacional do calçado. Sim. Ele é a capa do livro do Museu do Calçado e da história do calçado. Ele que ensinou os sapateiros a fazer o sapato Luiz XV à mão. Que lindo. Então, tem toda essa história. Nossa, olha, que sinergia, né? A moda, a gente sempre fala que moda, arte, arquitetura e a hospitalidade também, elas se conectam, né? Porque é o belo, é o bonito, é a experiência, tudo passa pela experiência, né? A gente que tem uma moda autoral, que trabalha com esse mercado de luxo, que a gente quer proporcionar a melhor experiência para o cliente, porque a moda é o produto, mas é muito além do produto, né? É muito além do produto. Então, assim, eu queria explorar um pouquinho isso, que tu contasse um pouquinho da tua história, como tu chegou, como tu iniciou esse teu trabalho com a moda, como tu te inspira para as coleções, né? Vou resumir um pouco da minha trajetória, né? Eu sou mineira, mas vivi em muitos lugares do Brasil. Meu pai sempre mexeu com parte de energia, então eu morei no Paraná, eu morei no Rio e fui acompanhando, até que eu estava no Rio de Janeiro na época, né, da minha faculdade, e eu acabei fazendo direito na PUC, que é uma profissão que eu levo comigo até hoje, porque hoje a Paula Torres tomou uma dimensão que eu coordeno a parte de estilo, mas eu também estou na gestão. Então, o direito eu uso para muitas coisas, mas sempre quis fazer moda. Naquela época, vou ser sincera, se eu falasse na minha casa que eu ia fazer moda, eu ia ter certas dificuldades, então eu fui para uma carreira que depois eu sabia que eu ia acabar na moda, mas que ia ser útil para mim, para outras coisas ao longo da vida, e realmente é muito útil. Assim que eu me formei, eu fui para o Vale dos Sinos, porque lá é onde a gente tem a mão de obra artesanal, né? Hoje aqui no Brasil nós temos muitos polos, aqui na região de Franca, no Nordeste, mas é lá no Sul que a gente ainda tem aquela tradição do sapato feito à mão, que não é o sapato em esteira, que realmente você tem muitas pessoas, né? É o trabalho de pessoas, o DNA tá todo lá, né? Eu falo, né? Aquela cadeia produtiva de passar de mão em mão, onde a pessoa coloca ali o amor, o carinho. A gente conversa na fábrica. O modelista ajudava o avô na fábrica, que passou para o filho, que hoje o neto faz. E é o grande obstáculo hoje, e é o grande desafio continuar, né, com essa mão de obra artesanal, porque hoje em dia tem muito maquinário, os jovens estão querendo ir para outras carreiras, mas lá na região do Vale dos Sinos, que é a sua, né, da sua terra, tem muito isso ainda. Então, eu fui para lá, antigamente lá acontecia uma feira, que era a maior feira de componentes para calçados, sim, né, que hoje diminuiu muito, mas ali eu conheci modelistas, eu conheci um pouco, e eu sempre fui muito curiosa e muito fuçada, assim, então o sapato não tem nada da minha família, eu que fui com a cara e com a coragem. Morei lá em Sapiranga, porque no início eu queria
conhecer e era uma mulher, era uma menina, né? Novinha lá e as fábricas girando, ninguém para uma produção para fazer um modelo. Mas sempre tem anjos que aparecem na vida da gente, né? Tem o Paulo, que foi meu parceiro durante muitos anos lá em Sapiranga, que ele conhece o sapato do começo, meio e fim, e ele tem ainda no fundo da casa dele, assim, né? Uma confecção ali, uma mini fábrica que ele fazia pilotagem. E foi ali que eu aprendi tudo sobre sapato, e na cara e na coragem, errando muito e com muitos desafios. Comecei fazendo pequenas coleções, onde lá no Rio eu apresentava para marcas, né? Então, os meus primeiros clientes foram lá Agilitar, Animale, na época Maria Bonita Extra. Então, eu fiquei um tempo ali onde eu aprendi, errei, produzindo para outras marcas, para até depois ter a minha marca. Eu fiz de uma forma muito breve aqui, aonde realmente eu comecei a investir. Então, hoje a Paula Torres eu tenho... São quase 15 anos de marca, a gente está com 21 lojas, tem mais de 100 multimarcas espalhadas aí pelo país todo, e eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Sabe, Paula, que eu fico muito feliz você contando um pouco da sua história, porque nós também consideramos muito, e somos também mulheres empreendedoras. Sim. E a gente sabe que o varejo, também como hospitalidade, a gente tem que estar o tempo inteiro atento ao mercado, Sim. atento às tendências de comportamento. E você cria coleções. Quantas coleções você cria por ano e como funciona essa definição de coleção? Na verdade, são assim 4 coleções por ano, grandes coleções. Hoje a gente fala que não tem mais como tinha antigamente, né, de primavera, verão, outono e inverno. Eu falo assim, que eu faço um produto na época do ano para onde as minhas clientes estão. O que a minha cliente deseja, por isso que é muito importante esse DNA da marca, essa questão de você conhecer muito a sua cliente. Aonde a minha cliente está em janeiro? É claro que a Paula Torres, ela atende a vários estilos, mas a gente conhece profundamente a nossa cliente. Então, por exemplo, em dezembro, dá um exemplo, na loja do Iguatemi São Paulo, um dos produtos mais vendidos foi bota, em pleno alto verão. Então, eu tenho que ter bota em dezembro, sim, porque a minha cliente em janeiro, ela está indo. Eu tenho que ter aquela coleção de rasteiras maravilhosas, que é as clientes que vão para Trancoso, que vão aqui para as praias, mas também tem a cliente que vai esquiar, tem a cliente que vai para um lugar frio. Então, hoje a gente pensa nessa experiência da cliente. Para onde ela quer ter um produto novo para ela levar? E então, são 2 momentos, até no final do ano mesmo, igual você falou. A gente sempre trabalha trabalhando junto. 2 agora, temporadas, por exemplo, né? Eu estou indo para alta costura, vou lançar uma coleção linda que depois vai ser lançada também no baile da Vogue. Sim. Então, essa parceria que a gente tem com a Vogue todo ano no Carnaval. Então, é uma coleção... O que a mulher quer usar ali na época do Carnaval? Ela quer a mulher que vai para um camarote, Sim. a mulher que vai para a praia, a mulher que vai para um bloquinho de rua. Então, tem que pegar tudo. Uhum. E aí é Dia das Mães, é Natal, é as collabs que a gente faz. Eu gosto muito de fazer colaboração. Eu falo que o mundo é das colaborações, sim, né? Exatamente. Porque quando realmente a collab, eu falo que eu funciono. Hoje eu até estou com um sapato que é de uma collab com a Missy, quando ela realmente é feito a 4 mãos, né? Sim. Porque você atinge um público que talvez não é o seu público ainda e a outra marca também. Então, eu falo que uma colaboração ela tem que ser redondinha e boa para os 2 lados. Não pode não ter esse equilíbrio, né? Sim. Me conta um pouquinho dessa collab do teu sapato, então, que eu achei incrível. A Missy é uma marca que está crescendo muito. Ela é uma marca que eu, Ana Paula, sou cliente. Fala muito dessa moda autoral, de valorização da mão de obra brasileira, dos produtos brasileiros. O Iron é um super estilista, ele é do Mato Grosso. Essa coleção foi a coleção Tieta, então realmente enaltecendo as mulheres. O desfile foi lindíssimo, nós fizemos todos os modelos para o desfile. Depois esses produtos foram vendidos tanto na Paula Torres, nas lojas da Paula Torres no Brasil todo, quanto nas lojas da Missy. E então a gente falou muito do Brasil. Você repare que esse escarpin, ele tem a formato das dunas, né? Então são modelos super autorais, com pesponta, e tinha sapatilha, tinha o escarpin, e foi uma coleção bem legal. Mostra um pouquinho, Paula, para a câmera, para as pessoas verem. Olha, que linda. Gente, olha só que o solado, como foi feito, inspirado nas dunas. Isso, então, né, essa Paula? coleção, ela realmente foi feita do zero, de um trabalho junto das 2 equipes de estilo. E ele me lembra um pouco até os lençóis maranhenses, exatamente. Sabia? E aí todos os modelos, tipo forma nova, desenvolvimento, tudo do zero, salto, em todos os modelos. Sabe o que eu quero te perguntar sobre isso? As colaborações. Nós percebemos que hoje a hospitalidade também gosta dessas colaborações. Porque justamente atrai um público daquela marca
para o hotel, veste o hotel por aquele período, tipo, por uma temporada. Você gosta disso quando você está no exterior? Tá muito. A gente vê, né, todos os beach clubs. Eu tive agora no Fairmont, lá no Rio, Copacabana Palace, todos estão com collabs, com marcas. E a gente vê, né, até no verão europeu, Dolce & Gabbana, Prada, Saint Laurent, todo mundo, né, assinando beach clubs. Agora em Trancoso tiveram vários beach clubs assinados por marcas de luxo. Eu acho muito legal, porque é você trazer o lifestyle, trazer a essência da marca para um momento de experiência, né? Porque eu falo que a marca, é claro que tem um momento na experiência na loja, que você leva o cliente ali, que tem a venda, mas você também tem que cuidar dessa experiência do cliente fora do ambiente de loja, né? Para que a marca entre dentro do lifestyle. Nós fizemos agora uma experiência em Trancoso, num beach club, junto com o Itaú Personalité. Então, a cliente do segmento lá ganhava um kit, tinha as pulseiras da Paula Torres. Eu tenho essas pulseiras lindas. Do kit, foi bem legal. Na cor do azul do Itaú. Então, assim, porque a pessoa pergunta, o que tem a ver, né? Marca de sapato lá com o banco junto. Não, tem toda essa experiência. Tem tudo a ver, na verdade. 2021, eu lancei no meio da pandemia um hub de hospitalidade e a gente fez 47 collabs no desenvolvimento do empreendimento, da hotelaria, do coworking, para conseguir colocar em pé, e é muito bacana, porque tu soma força. Sim. Tu soma públicos de interesses diferentes, mas que também têm interesses comuns. E isso se encontra e só agrega para o produto. Não, é por isso que eu falo muito desse... Eu recebo muitas propostas de colaboração e eu falo, gente, tem que analisar. É bom para os dois lados? Está equilibrado? As duas marcas falam a mesma língua, tem DNA, tem sinergia em produtos. Sim, muito importante mas ao mesmo muito. Você pode ter sinergia de produto, mas essa marca ela pode ter um público um pouco diferente do seu. Isso é legal, porque se for para o mesmo público, também é interessante essa diferenciação, né? Para atrair outros olhares. Uma maneira diferente de comunicar, porque aí cada marca vai comunicar da sua maneira. Sabe uma outra pergunta também que eu gostaria de fazer para você? Em relação às suas viagens. Eu sei que você viaja muito, Paula, pelas 20 e poucas lojas que você tem no Brasil também. E também você viaja para o exterior para fazer shootings e também fazer pesquisa, feiras. Conta um pouquinho essa experiência para a gente. Os destinos que você escolhe. Eu acho que a Gabi vai falar alguma coisa depois de hotelaria. Quais são os destinos? Como você escolhe para cada momento? O trabalho, quando eu vou a trabalho, eu vou com a minha equipe. E aí eu procuro, algumas coisas que... diferente de quando eu estou a lazer, né? Sim. Por exemplo, agora em fevereiro, Milão acontece a Linea Pelle, né? Que é a maior feira de componentes para calçados. Então, ela fica próximo a Milão. Eu já penso que eu vou acordar cedo, eu mal vou ter tempo para tomar café, e eu vou direto para essa feira, e vou passar o dia todo lá e vou voltar cansado. Então, eu acho assim, eu dou muito valor ao trabalho, ao esforço que a gente faz, né, para ter lá o dinheiro, tudo. Então, assim, numa viagem dessa, eu não preciso estar num hotel que tem uma super piscina, que tem um spa maravilhoso, porque eu não vou usufruir disso. Então, o que eu tenho que ter nesse hotel? Boa localização, uma cama gostosa, uma roupa de cama gostosa, porque você chega cansado, você quer descansar, né? Que me abrace, um chuveiro bom e um café da manhã gostoso. Tendo isso, eu não preciso mais que isso, porque aí também eu acho que essa é a forma que eu vivo e que eu acho que faz sentido para mim. Então, é isso que eu preciso. Quando tu viaja a trabalho... Tu organiza as tuas viagens? Tem alguém que organiza para ti? É que o trabalho geralmente é o pessoal mesmo do escritório lá que faz essa programação, porque a gente repete muito, né? Que então são as semanas. Tem a semana, por exemplo, eu vou para Paris, eu vou para uma semana de moda, onde eu tenho que mostrar uma experiência, aí eu quero estar num lugar diferenciado, ou eu vou para fazer pesquisa, é diferente. E eu, assim, cara, eu gosto de estar onde está a minha equipe, fica todo mundo junto, porque eu acho que essas viagens que eu levo, a Marina, que é do estilo, que eu levo as meninas lá da fábrica, lá de Sapiranga, que fazem a parte de modelagem, vai a pessoa que cuida para mim da parte de couro, de revisão de couro, porque a viagem não é só ir à feira. Eu acho que tudo que você vive junto é um momento que você tem num café da manhã para conversar, um almoço junto, que a gente no dia, na correria, a gente não tem. Então, e essa conexão ajuda essa conexão é muito importante, né? Ajuda, você estar junto ali.
Agora, quando eu faço uma viagem, tipo, agora eu estou indo, por exemplo, resolvi ir para a Espanha no final de junho, ali no verão europeu, que eu faço uma viagem, por exemplo, com a Manuela, com a Luísa, com os meus pais. Aí eu já quero um hotel mais gostoso, porque muitos dos dias eu vou ficar no hotel com as crianças, não é nada muito corrido. Eu adoro spa, eu quero uma piscina, eu quero um quarto gostoso. Então, restaurantes bons, porque muito como elas são menores, eu gosto de sair, mas eu gosto também, às vezes, de já no hotel, chegar à tarde, elas gostam de ir na piscina. Então, assim, depende também se eu vou viajar, eu e Antônio, essa viagem de junho, eu gosto de fazer eu, Manu, Luiz e meus pais, porque meus pais não moram aqui, é um momento que eles aproveitam, as meninas, e eu também gosto de ficar no quarto com elas, porque é aquela coisa, né, da mãe, com as filhas, a atenção é toda para elas, então é um outro estilo de viagem. Quando eu vou para uma semana de moda, que eu vou para desfiles, eu gosto de ficar num hotel também diferente, trazer uma novidade para as nossas clientes, que elas vivem essa experiência junto, né? Aí eu quero uma estética bonita. Eu acho que aí, então, nesse momento, quando você vai falar com o teu cliente, eles querem também um hotel que seja diferenciado. Porque é uma dica para eles, é uma dica e também combina com a sua marca. Os teus clientes gostam de ver você vivendo isso também, não é? E essa questão da hospitalidade, de você ser bem recebido, de você ter um concierge que vai conseguir agendar os restaurantes para você com facilidade, facilita, porque né? Às vezes é uma correria. Resolver alguma coisa ali, né? Às vezes chega tarde, você quer pedir alguma coisa no quarto. Então, são viagens diferentes, né? São completamente diferentes. Você viu como você é a única pessoa, né, por ser empreendedora, empresária, quantas situações diferentes de hospitalidade que você vive, Por né? exemplo, lá para o sul, vou falar da sua cidade, né? Então, eu vou lá para Novo Hamburgo, eu gosto de ficar no Swans. Por quê? Porque lá eu resolvo, é perto, ali no Vale dos Sinos, então a gente tem várias cidades em volta, que eu tenho fornecedores, eu estou central, é um hotel que eu chego à noite, o quarto é gostoso, é amplo, eu peço no quarto uma comida se eu quiser, tem restaurantes bons perto. Sim. E muitas vezes eu fico 2, 3 dias, meu dia tem que render. Então, eu foco em primeiro estar nas fábricas e faço reuniões, às vezes, com fornecedores depois do horário. Então, eles vão até ali no hotel me encontrar, eu tenho espaço para fazer uma reunião. Então, a gente tem que adequar o que a gente precisa. Que o hotel surgiu dessa necessidade. Em cima dessa necessidade calçadista. A gente reformou o hotel no ano passado e a gente fechou uma collab com o Museu do Calçado, Museu Nacional do Calçado. Então, eu não conheço. Eu vou agora em março, eu quero conhecer. E o hotel virou uma extensão do museu, ad eterno. Então, o nosso contrato e a cada 15 dias, né, a gestora do Museu do Calçado vai lá e troca as coleções expostas com a história do calçado para contar, porque, na verdade, o hotel ele só existe por causa da região calçadista. Porque tudo lá é voltado para o calçado, né? O principal... Exatamente. É o que move ali, né, a região do Vale dos Sinos. Então, nos corredores também, a gente pediu autorização, o museu tem um livro, então a gente pegou algumas fotos desse livro, eles nos autorizaram, a gente fez quadros gigantes nos corredores dos hotéis também, para homenagear a história calçadista dentro do hotel. Que legal. Então, vou conhecer. Em março eu vou estar lá. Eu estive no Swan também e eu adorei que tem uns totens realmente com calçado. Eu falei, mas... E você vê, por exemplo, eu fui para outro foco, que era nossos negócios. Mas tem os totens, é uma graça dentro do hotel, então já te convida realmente a entender a história da cidade ou do entorno. Então, Paula, a gente vai sempre com alguma finalidade, né? Assim, tipo, se é trabalho, é um estilo, se é lazer, com as crianças é outro, se é... Né, com o marido é outro, com amigas é outro. outra coisa. E sabe que eu queria te perguntar também agora, Paula, qual é o destino que você mais amou, assim, que foi o mais surpreendente, na verdade? Nossa, você sabe que antes de responder essa pergunta, eu fiz um acordo com as meninas e com o Antônio, que tem também 2 filhos esse ano, que nós vamos agora viajar só para lugares diferentes. Porque a gente tem, não sei se vocês têm também, mania de sempre para os mesmos lugares. Eu não sei se é porque já sabe os lugares que quer ir é mais e as crianças querem né? ir sempre para os mesmos lugares. Mas, então, a gente vai fazer viagens diferentes. Fizeram essa... Não, essa viagem que eu vou te falar, que foi uma viagem que elas amaram, que ficou muito marcada, inclusive elas falaram que querem voltar, foi para a África do Sul. A Luísa gosta muito de animais, então ela gostou muito, inclusive as experiências que começam 4, 5 horas da manhã, não tive problema. E aí eu falo, o que tornou a viagem, eu acho que, por exemplo, eu tenho pessoas que foram para a África do Sul e não gostaram tanto.
o que tornou a viagem única, uma viagem que ficou na memória delas e na minha, e fomos a família toda. Especial foi a experiência que a gente viveu. Primeiro chegando nós fizemos um safari em Botsuana, era um hotel que parecia que não era um hotel, porque você não via as outras pessoas. Nós ficamos numa casa no meio lá, que tinha todo um serviço, tinha um chefe fazendo. Tipo, elas não tiveram dificuldade, porque a comida é muito diferente, mas fazia o que elas queriam. Elas tinham uma pessoa que todo dia de manhã ensinava o que ia ser visto dentro do parque. Ensinavam sobre os animais, o que eles comem, onde eles legal. ficam, do que eles se alimentam. Então, hoje nós vamos atrás de tal. Como que é, como eles se comportam. Então, é toda uma experiência, né? É toda uma experiência. Então, e vocês fizeram um safari então, em toda a família? Depois nós fomos para Cape Town, ficamos lá no One and Only, que é maravilhoso. Ai, que E ali é um hotel que vale o investimento quando você tem um dia para curtir o hotel. Eu fiz o spa, as crianças aproveitaram a piscina, porque ficar num hotel desses e sair 7 horas da manhã e voltar 10 horas da noite, não tem porquê, né? Então, depois a gente foi para a região dos vinhos, foi assim. E foi uma viagem que teve para todo o gosto. O safari para as crianças, a Cape Town ali, a experiência da gastronomia para os adultos, depois a parte dos vinhos. Então, os vinhos também me contaram que é maravilhoso, uma região vinícola muito boa também, muito né? boa. E, Paula, tá todo o mundo, né, voltado para essa questão do wellness, do bem-estar, de cuidar mais de si mesmo, de se conectar, da saúde. Qual é o melhor spa que tu já viveu em algum hotel no mundo? Nossa, difícil, né? Eu já vi que tu gosta muito de spa. Essa Todas questão, as tuas essa questão citações do citam spa junto, essa né? questão do wellness, isso é uma coisa que eu também mudei muito, porque tem 2 anos que eu estou bem focada nessa coisa de cuidar mais de mim, eu estou nessa fase da pré-menopausa, então eu comecei a focar mais na alimentação, nutróloga, tudo. Então, uma coisa que também para mim é muito importante, até quando eu vou a trabalho, é ter uma academia, pode ser simples, dentro do hotel. Porque antigamente eu fazia minhas atividades físicas, mas quando eu viajava a trabalho, eu arrumava uma desculpa, que eu falava assim, durante a viagem eu não vou fazer. E hoje não, eu consigo manter a minha... Então, assim, a academia é muito importante para mim em todos esses... Então, aí que depende, por exemplo, você aqui no Brasil, o spa da Ponta dos Ganchos, por exemplo, que agora acho que até mudou, né? Mudou o nome, Mas lá é aquele contato, você está lá, você está na beira do mar, com uma super experiência, é maravilhoso. Você está em Paris, você vai viver um spa da Dior lá no Plaza Athénée, ou no Cheval Blanc, por exemplo, que é maravilhoso, porque a piscina é linda. Então, aí, totalmente diferente, você vai num spa em Marrakech, que eles vão fazer aquelas massagens deles, né? Com os aromas. Com os aromas, como que chama aquela massagem deles, que é a tradicional, da cultura deles? Na Asiática eu conheço um pouquinho mais, mas Marrakech mas eu não tem as fiz massas, essa. então, assim, Mas eu acho que quando você vai no spa, dependendo do lugar, você vive a cultura do lugar, né? Uma diferente da outra. É uma delícia isso. Paula, e agora voltando para a sua marca, você se tornou uma influenciadora da sua própria marca. Sim. Como hoje a gente vendo o mercado tão focado nessa influência, como você vê isso? Foi um posicionamento estratégico? Hoje você gosta de realmente ser a porta-voz da sua marca? Quando eu comecei, Carol, para mim, lá no começo, há 13 anos atrás, eu falava assim, não, o que tem que vender é o sapato. Eu nem gostava muito de aparecer. Eu me lembro, faz uns 2, Sempre 3 fui anos, super mais assim, eu sou uma pessoa caseira, mais discreta. Mas aí a gente vai vendo que hoje as marcas são humanizadas, né? A gente quer ver o que está por trás, quem é que faz, quem que cria, quem que faz essa gestão. Eu não sei se acontece com vocês. Eu tenho marcas que, quando eu conheço a pessoa, eu me apaixono ainda mais pela marca. Ou o contrário, também. Pode ser. Não é? Então, assim, você vê o amor que aquela pessoa coloca, toda a energia. Então, a marca é muito humanizada. A marca tem meu nome. Então, hoje eu faço esse outro trabalho paralelo, tanto de influenciadora da Paula Torres, como de outras marcas que eu escolho a dedo, porque tem que ter essa sinergia, tem que fazer parte do meu lifestyle para passar essa verdade. Mas é importante porque a pessoa vê o outro lado, né? Os bastidores, e não é só aquela imagem muito engessada, porque tem tantas marcas que você pega, por exemplo, o Instagram, parece simplesmente um catálogo de venda, né? Sim, você humaniza muito a tua marca. Você percebeu que isso ajuda muito. Ajuda, sim, Paula? É muito bom. Eu acredito, assim, que ajuda muito. Muito. Eu fiz essa virada quando assumi de CEO na Rede Swan, e foi uma grande virada de chave, assim.
As pessoas querem... Traz mais para perto, Traz né? para perto. E eu acredito muito, pelo menos foi a maneira como eu me assumi esse papel. Não era só uma questão de marca, era uma questão de paixão, de amor, de verdade, daquilo que tu está fazendo, que tu está mostrando, né? E eu mostrava a Gabriela como ela é. Sim. Não era uma Gabriela montada para vender para o público. É, é o dia a dia. Eu falo que eu mostro ali eu como empresária à frente de uma marca, eu como mãe de duas, agora uma adolescente que você tem que ficar ali muito atenta. Estava até falando com a Carol hoje, eu cheguei, elas estão de férias, elas estão em casa, elas me requisitam o dia todo, elas querem atenção. Então a mulher, a gente tem esse dom de equilibrar e se desdobrar em tudo, né? Não, e assim, e lógico que você tem as meninas, igual você falou na época agora da adolescência, elas querem atenção, precisam de atenção, né? E eu sei que você vai casar logo, né, Paula? É, aí tem o Antônio que mora no Rio, que eu também tenho que, né, no final de semana dar atenção para ele, mas está tudo ótimo, esse formato funcionou super bem para gente, sim. né? E é super parceiro também. É, eu trouxe isso porque eu sei quanto você está feliz nisso e é tão gostoso te ver assim, sabe? Como sua amiga, eu gosto bastante. E a gente está super feliz com o apartamento novo lá no Rio, então, cheio de Viaçá. É, eu também gosto. Você viu que ela me prestigia sempre, sempre, nos prestigia assim, sempre. né? Quando a gente resolveu casar, que agora somos 6, né? Eu vou continuar morando aqui, ele lá, mas aí quando ele falou, eu quero ter um apartamento grande para quando as meninas vierem terem um quarto. Aí esses dias ele sentou e falou assim, você já percebeu que você replicou, né, a sua casa praticamente de São Paulo aqui? Parece que é a sua casa. Eu falei, porque ele falou, pode fazer do jeito que você quiser. Então é o mesmo arquiteto, as coisas da Viaçá. Isso, as mesmas coisas. Tanto que eu gosto, mas eu falei, não é para eu me sentir aqui como a minha casa também? Então, na verdade, eu disse para Carol, agora que a gente está juntas num projeto, eu quero que tu transforme lá meu apartamento, eu quero essa vibe Viaçá na minha casa. Não, é muito gostoso. Então amanhã nós vamos fazer as escolhas das peças para dar uma transformada no meu apartamento também. Ai, que gostoso. Paula, e agora quando a gente fala então dessa parte de você se sentir em casa, igual você se sente no Rio, ou aqui em São Paulo, ou até mesmo no seu showroom, como é essa experiência que você faz para as lojas? Você cria essas experiências para a loja? Como é a tua equipe instruída a fazer isso, a receber o cliente? Como funciona? Eu falo que o Brasil é muito grande, né? Então, a gente trabalha muito com essa segmentação, regionalização. Então, porque cada cidade se comporta e a gente percebe nesse estudo que esses clientes gostam de experiências diferentes. Então, a experiência que eu vou fazer, sei lá, na loja de Recife é diferente da experiência de Goiânia, que é diferente de Cuiabá, que é diferente aqui de São Paulo. Então, a gente vai entendendo isso, né? Mas, realmente, hoje, o que a gente traz... Então, a gente tem feito muita experiência... Paula Torres junto com o Wellness. Então, aulas de yoga, de pilates, de corridas. Eu comecei a correr com a primeira corrida, que foi um convite da Plié. A Plié tem uma corrida, vou levar vocês. Vai ter a próxima. Vou começar a treinar, Plié então. Pela primeira vez. E um dia... A Marilene, que é a coordenadora lá, toda que faz tudo do marketing, responsável, falou, Paula, você já correu corrida de rua? Eu falei, não. Ela falou, então tem a Plié pela primeira vez. E aquilo é um bichinho que te pica, porque o astral é muito legal. Então, hoje, por exemplo, eu faço experiências onde eu convido as clientes que gostam para correr junto nas corridas. E a gente faz ativações em academias. Eu vi também que você fez com uma professora de balé em Paris. Fiz. Eu achei tão interessante que a gente lançou uma sapatilha, que era meio tênis, assim, e essa professora, ela tem um estúdio aqui, mas ela é formada lá em Paris, então ela passa épocas do ano lá. E ela faz um balé de solo, que todo mundo pode fazer. Que incrível. E ela tem esse estúdio, que é um estúdio lindo, que fica em frente à torre, então foi uma experiência, uma delícia. Nós lançamos esse modelo lá, que tinha tudo a ver, nessa aula de balé. Que maravilha. Isso é hospitalidade, né, gente? Isso é hospitalidade. Entender o DNA verdadeiro do teu cliente e tropicalizar. Isso, na verdade, é o que os hotéis devem fazer. Né? Entender o público-alvo, entender quem é que está frequentando, o que o pessoal gosta e fazer a tradução daquilo regional, trazer aquelas experiências. Eu falo que todas. Assim, uma marca autoral, ela tem que entender todo o seu DNA e ela tem que entender que nem sempre o que é tendência vai servir
para ela, porque Exatamente. assim, eu viajo, eu gosto de ir para semanas de moda, tanto para ir em desfiles, mas como também para ver as mulheres na rua, ver o macro, né, ver o comportamento das mulheres, e você não vê só o sapato, eu vejo, você viu a febre que foi a união de marcas com gastronomia, então de lançamentos de cafeterias, de café Louis Vuitton, café da Dior, café da Prada, café de todos os tipos, então você levar a sua marca para... Então, a gente vai para ver tudo isso. Mas também não é tudo que é lançado lá fora que a minha cliente. Então, você entender isso. A cliente, ela quer alguma coisa que é tendência, que é inspiração, mas é você trazer isso e transformar para o DNA da sua cliente, que você já sabe exatamente como ela é. Né? Para a nossa realidade. Eu tenho uma curiosidade de neta de sapateiro. Tá. Quantos sapatos tu produz por ano? Hoje, a gente produz de 120 mil, de 120 a 150 mil pares. Que legal. E as coleções, é claro que tem colar. Mas é muito pequena ainda, cara. No setor calçadista brasileiro. Tem muita concorrência também, né, Tem Paula? muita concorrência. E também a Paula Torres, como é tudo muito artesanal, tem um limite de crescimento. E é exclusivo. Tem um limite você de tem linhas exclusividade, exclusivas, sim. né? Eu percebo quando eu demoro um pouquinho para comprar, eu já tenho dificuldade. Então, assim, porque você lança muitos produtos. Então, mas as grades, tem coisas que a gente faz para acabar mesmo e para ficar no desejo. É exclusivo. Eu vejo isso também. Sim. Então, as pessoas... um outro propósito a marca da Paula, né? Muito sim. exclusiva, muito artesanal. É outro foco. Como é que eu vou dizer? A escassez também torna Faz ele parte, especial, né? Sim. Não ter à vontade, estoque sobrando, né? É isso aí. Para deixar as suas clientes sempre atentas ao novo lançamento, né? Exatamente. E você faz muitos lançamentos, Paula, muito mais focado em e-commerce ou também é tudo sincronizado? Tipo tudo loja sincronizado. Física Por exemplo, eu vou lançar uma coleção, essa coleção que é uma coleção toda de veludo agora em Paris. Então, ontem a gente já fez a chamada, vai dando uns spoilers da onde foi feito, até estava mostrando aqui para elas. E aí vai ser lançado lá. Na hora que você olhar esse produto lá no banner, vai estar no banner no site, vai estar aí na vitrine das 20 lojas, vai estar as multimarcas que compraram dentro de um determinado prazo, também porque a multimarca, ela quer também aproveitar de todo esse marketing para venda da cliente dela lá. Então, a gente faz, as vendas até tal data vão receber junto com a marca. Então, aí as influenciadoras, as entregas das influenciadoras que a gente tem parceria, vai ser feita com aquele produto. Aí o storytelling que é feito, o release que é feito, vai para todo mundo, vai para a imprensa. Então, é 360, é todo mundo falando a mesma linguagem dentro daquele lançamento. Então, quando você estiver nessa viagem em Paris... Vai estar em todas as lojas. Já vai estar no em todas. No e-commerce e nas multimarcas. Olha só que incrível. Então, a coordenar realmente... Então, essa logística é complicada, é tudo importante. feito com muita antecedência. Então, novamente, eu trago sempre para a hospitalidade também isso. Porque, afinal, o hotel, né, o local que recebe as pessoas, também ele pode lançar uma coleção nova, talvez para o verão, com uma pessoa convidada. Então, como se faz isso, né? Não, realmente é muito antecipada, mas pensando nos melhores momentos do ano, você está vendo, né? Os hotéis todos estão cada vez mais tendo as lojas, os hotéis têm as lojas, mas com uma curadoria mais apurada, não é aquele negócio afinado. Eu vi um hotel que eu gosto muito, que todo ano eu vou, o Quara, vocês conhecem? Não. Quara, ele você fica conhece? ali perto de Trancoso, eu amo. A Carol tem coisa lá. Sim, Eles agora estão com uma loja, com uma curadoria incrível de marcas que tem tudo a ver para a pessoa que está indo ali naquele momento, entendeu? Faltou uma bolsa, então são as bolsas mais, né, estilo verão, as rasteiras, então... Na verdade, também na transformação da rede Swan, mesmo para os hotéis urbanos, tu vai ver, quando fores a Novo Hamburgo, tu me avisa que eu quero te receber lá. Eu deixei loja no lobby para fazer isso, começar a fazer essa curadoria de marcas locais, onde a pessoa vai encontrar ou descobrir uma marca indo ali naquela região. Eu acho isso muito importante, muito importante. Até porque ali você recebe muita gente de fora, né? E as pessoas de fora dão muito valor para esse trabalho nosso artesanal, né? Do feito à mão. Muito, muito. E a loja, quando a gente está falando desse lançamento, daí tem a loja física e o e-commerce. Hoje em dia, você acredita que a loja física ela é tão importante quanto o e-commerce? Porque tem tanta gente migrando mais para o e-commerce, Mas posso Paula? falar, está voltando para a loja física, eu sinto isso. A gente teve aquele boom do e-commerce, ele continua crescendo, mas é que ele cresceu numa proporção muito grande na época da pandemia. Acelerada, Só né? que hoje, as clientes, eu vejo, estou falando pela Paula Torres, elas querem novamente esse contato físico, essa experiência,
Eu fiz muito evento presencial ano passado, elas querem conversar, elas querem saber da coleção, elas querem tocar. Isso, provar, né? O sapato, eu também adoro esse momento, sabia? Eu Elas acho que eu querem sou se das conectar. antigas ainda. Elas Elas querem se conectar com a marca, com o elas DNA da querem chegar marca. na loja e você vai servir um café, você é isso. Eu vejo ali, por exemplo, eu tenho uma loja no Shops. O Shops ali nos Jardins, ele é conectado com o Fazano, né? Isso, ali que eu Então, conheci tua marca a a gente primeira vez, recebe pessoalmente. muita gente fora de São Paulo. Eu falo que as meninas, elas têm que estar muito antenadas. Então, porque a pessoa que chega do hotel ali, ela quer comprar o sapato, mas ela quer dica do restaurante, que é legal, do que acabou de abrir, onde ela Exatamente. pode passear, um café da manhã gostoso. E eu falo para as meninas todas, né, minhas colaboradoras, hoje você tendo um celular, você viaja o mundo inteiro. É mais fácil você ver detalhes de calçado, da roupa, você olhando um desfile de alta costura ou de prêt-à-porter no computador do que lá presencialmente. Isso. Que você, Isso. para sentar numa primeira fila é muito difícil. E ali você vê, você dá zoom. Então, assim, você pode viajar o mundo, você pode descobrir tudo na frente de uma tela de computador. É porque isso cria conexão com as clientes, né? A pessoa fala, Exatamente. você tem uma dica, a pessoa até fica mais. Então, É. deixa eu provar esse aqui. Ah, você sabe alguma Exatamente. coisa aqui Não perto? é? Não. Você tem? Não. Então, Então, você tem que se elas são, informar, além porque de isso é uma tudo- experiência da cliente na loja. Elas são concierges, né? São. Também. Também tem Você que viu ser. como que incrível É. isso? E é verdade, cria conexão com a Cria cliente e faz conexão. com que ela leve ou volte. Aí a cliente vai, ela usa o sapato que ela comprou naquele jantar, aí ela manda, olha, adorei o restaurante da dica que você... Isso já é uma Nossa, conversa. Super, eu gosto Tem muito que saber disso. aproveitar. Tem esse movimento novamente acontecendo, a necessidade das pessoas se conectarem de novo. Exatamente. Né? Teve todo esse momento de afastamento pela pandemia e agora começa esse movimento contrário das pessoas quererem se unir, É isso né? E fazer parte. Eu quero perguntar também sobre o luxo. Essa palavra que está na boca de todo mundo hoje, a gente até fica ponderando o que é realmente luxo ou não. E eu sei que você trabalha muito de forma genuína, porque você cria suas coleções. Então, o luxo, você acha que realmente está na exclusividade ou ele está em ter muito? Primeiro eu vou No falar para excesso. você, se você perguntasse o que é luxo para mim hoje, eu ia te falar que para mim hoje o luxo é meu tempo. Eu acho que você ter tempo é um luxo. E por que eu falei tempo? Porque aí isso está muito ligado às marcas, a essa questão da hospitalidade. Por exemplo, hoje a minha cliente, entre pegar 1 hora de carro para chegar até uma loja do Iguatemi, ela pode sim ter aquele produto na casa dela. Então, ela está economizando tempo. Essa 1 hora, ela está ficando, às vezes, ela pode estar com o filho, ela pode estar tomando um café com as amigas, ela pode estar simplesmente Eu sou essa descansando cliente, Paula. em casa. Ela pode ligar para a gerente e ter esse produto na casa dela. Ela pode comprar pelo site e receber aqui em São Paulo no mesmo dia. Ela pode ligar, escolher os modelos e chegar na loja e já está tudo separado para ela. Entendeu? Eu acho Muita que isso facilidade. é o luxo. Eu sou é o essa luxo de cliente, as você- marcas é o vão luxo de até a minha você casa. economizar o seu tempo, você poder escolher o que você faz melhor com o seu tempo. Então, realmente o tempo, acho que como ele é tão escasso e não volta, eu acho que é realmente a definição de luxo. E também sobre a questão dos excessos, quando a gente fala sobre isso. Porque você trabalha muito com moda e também a gente trabalha muito na hospitalidade, pensando em experiências infinitas, que também é um excesso. Então, Desde a ambientação, dos móveis, né? Sim, do- não precisa muito, é isso que eu tô falando. Às vezes, E eu assim, o que falo é? muito assim, é o que eu falo, a coleção da Paula Torres é uma coleção muito clássica, né? Então, você pode pegar um sapato, e aí a questão que eu falo de foco muito na qualidade, na escolha de cada vez mais matéria-prima, acabamento, qualidade mesmo, é o produto, é a qualidade, porque você pode ter aquele produto por muito tempo dentro do seu armário. Então, você tem sapatos da Paula Torres de anos atrás, que são Sim. super atuais. Claro que eu trago tendências, mas de uma forma que o produto não fique datado. Isso serve também para hotelaria. Um Sim. hotel bom É um hotel hotel bom. que permeia ao longo dos anos no tempo. E é você conseguir, eu acho que o luxo, essa questão do DNA, é você conseguir se comunicar de uma forma tão clara como os hotéis com a sua cliente, que ele chega lá, ele sabe o que ele vai encontrar e você não precisa de um nome nem de um logo, ela sabe que aquele produto é Paula Torres, ele sabe que aquilo é a rede tal, porque ela tem esse DNA, tem no ar, tem no jeito que recebe, tem Sim. não é? Essa transformação e reposicionamento da marca Swan, que eu comecei a fazer a partir de 2020, a gente está
reformando agora um outro hotel em Caxias do Sul e depois vai reformar o de Rio Grande. Quando entrarem no Hotel Swan, não precisa mais enxergar o logo. Já sabe que Já vai saber que é um hotel da marca. Ele está muito claro isso. Sim. E não são todos os hotéis hoje que têm tão facilmente esse DNA marcado. E a gente conseguiu fazer isso é uma na transformação. Né? E é uma construção. E os hotéis hoje, pensando em hotéis e moda, que é o que a gente gosta de falar, né? Porque nós adoramos moda e também gostamos de hospitalidade. O que você acha que os hotéis podem aprender, então, com essa dinâmica da moda? O que levar da moda para a hospitalidade, Paula, sabe? Eu adoro um hotel que eu consigo, essa questão, mais uma vez, do tempo, né? Que eu consigo fazer um check-in antes, para que quando eu chego, as coisas estão agilizadas, que já está tudo meio que, sabe assim, nossa, está preparado me esperando? Uhum. Então, Como acho que isso é uma né? coisa importante, sente quando sentir tu te especial, né? Tá esperando você. Às vezes é uma coisa no quarto. Sim, você não sente, né, especial. Eu mesmo Essa coisa eu da não gosto muito do exclusividade. check-in. Eu não suporto o check-in, na verdade. Só queria entrar já, eles já sabem todos os meus documentos, eu já paguei. O hub de hospitalidade, esse que a gente criou em Porto Alegre. Não, tem coisa pior, você está pagando caro no hotel, você chega lá, tá na hora do check-in e eles falarem assim, olha, desculpa, mas você vai ter que esperar mais uma hora. Ai, gente. Igual o early check-in também, eu acho que é uma coisa... Maravilhosa. Maravilhosa. Sabe, que eu acho que é uma gentileza e às vezes a pessoa segura até... Então, eu acho que essas gentilezas fazem, como a sua comercial, a tua vendedora, ela indica um restaurante que não é obrigação dela, então, às vezes, escutar um pouco o cliente ali faz com que se crie uma conexão tão bacana, Sim. que é aquela experiência que vai fazer ele voltar. Porque, por exemplo, muitos hotéis entram em contato antes e perguntando o horário do seu voo. Por quê? Porque eles vão... Claro que o check-in é 15 horas, mas se você vai chegar muito cedo, eles vão fazer uma logística ali que seu quarto vai ficar pronto antes do que uma pessoa que falou que poderia entrar às 3, mas que vai entrar às 8. Exatamente. Aí é uma questão de logística ali dentro, né? Mas que ganha Mas o que cliente. ganha o cliente. Ganha o cliente. O que mais a gente poderia pensar agora sobre essa questão da moda também? Eu acredito que são as colaborações. Eu vejo, igual você fez uma colaboração com o Banco Itaú, você poderia também fazer um evento também dentro de um hotel. Sim, a gente, né, usa muito os hotéis para fazer eventos. Fiz um café da manhã agora, de final de ano, no Rio, ali no Fairmont, com aquela vista linda. Gosto do Fairmont. Naquele espaço que eles têm ali. Então, foi maravilhoso. Então, a gente une. Eu já fiz até lá no Sul, Cura Hotel, uma vez, que é uma delícia também. Então, é unir essas experiências e vai dando... E as clientes gostam de ver como você usaria aquele produto em determinado lugar, em determinada viagem. E você faria, por exemplo, uma estampa da Paula para poder fazer uma colaboração com... Não, seria incrível, né? Eu trago isso para ser pensado, porque por mais que seja uma marca de sapatos e que você também leve algum mimo maravilhoso para um cliente, até a experiência de levar um sapato da Paula Torres, mas que você pudesse criar alguma coisa com a sua identidade. Não só no produto, foi o que a gente falou, né? Das grandes marcas, nos ombrelones, os hotéis. Eu gosto disso. É maravilhoso, porque a cliente é o tal do DNA, né? A cliente olha, ela pode não ver o produto, mas ela sabe que a marca está ali. E você estaria aberta, né, Paula, para fazer claro. isso? Ó, gente, só para falar, viu? Eu iria nessa experiência desse hotel. Não sei qual vai ser, mas eu iria. Sim, então, ia ser incrível. Eu acho que chegamos agora, então, à pergunta final. E você quer perguntar alguma coisa a mais? Me conta, Gabi, porque você adora a Paula, também é fã, eu também sou fã, nós duas, né? Eu sou fã dela. Bom, eu amo uma collab, né? Então, já fica a dica aí, pessoal. Se a Paula estiver aberta, a gente pode co-criar juntas uma experiência para a hospitalidade, para levar esse DNA. Eu acho que isso seria uma inovação. No Brasil, isso não acontece muito com marcas autorais brasileiras, né? A gente vê isso mais no exterior. E acho que eu gostaria de perguntar assim para ti, qual é a grande lição da tua vida em relação à tua marca, de acertos e erros que tu fez aí ao longo da tua jornada, que possa servir, não digo assim necessariamente para a hospitalidade, porque vai servir também, mas para o turismo, mas como uma visão de empresária, assim. O que tu, se tu fosse hoje dar um conselho para quem está começando um negócio do zero?
são várias etapas, né? A gente passa por muitas etapas ao longo, né, da nossa trajetória, mas eu falo assim que para quem está começando, já que a pergunta foi para quem está começando, é ter coragem, fazer com amor, porque eu acho que onde a gente coloca amor, o trabalho, eu trabalho muito, mas eu amo tanto o que eu faço, que esse trabalho se torna mais leve. E começar, e não pensar que vai começar perfeito. Porque se você ficar esperando a perfeição, você não começa nunca. Não começa, né? Então tem que começar. Tem que começar, é verdade. A gente muitas vezes se limita, né? Por medo de decepcionar até a família, tem que começar. decepcionar. E ter coragem de fazer tudo com amor, colocar dedicação ali, que as coisas vão fluindo. Assim e que ter começou o paciência, né? Turistalks, né, Carol? Isso. Vamos fazer e vamos corrigindo E ao estamos longo aqui, dos gravando os episódios. episódios. É isso mesmo. Eu acho que nós somos mulheres realizadoras e as pessoas têm medo do que as outras pessoas vão pensar ou... Eu não tenho muito medo disso. A gente vai, faz, depois vê e ajusta. Igual eu falei, nós fizemos algumas... É isso que eu ia falar, não esperar a perfeição. Eu tô assim... Não, começa. E quando você coloca amor e dedicação, vai dar certo. Vai, com certeza. E ter persistência e resiliência, né? Eu acho que resiliência é uma palavra que convive com a gente. Dia a dia. Dia a dia. Paula, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Eu também achei Obrigada, maravilhoso. Um prazer enorme. Eu vou te esperar lá em Novo Hamburgo. Em março eu vou te passar, quero conhecer lá essa parte do museu. Tá. Passado ver o hotel que agora está reformado, que é um hotel que faz parte da minha vida, porque é onde eu sempre fico quando eu estou lá na Nossa, fábrica. incrível coincidência. Elas não sabiam disso até Não então. sabia, não sabendo agora. A Gabi, agora, quando você Foi for, ela ao vai vivo adorar para te aqui, receber lá, porque ela mora... É um prazer, eu moro em Novo Hamburgo, né? Ah, legal. Então, olha, assistam na íntegra. Toda essa conversa maravilhosa foi incrível e eu quero repetir também essa conversa porque eu acho que a gente tem mais coisas para falar. Eu acho que quando você fizer a sua primeira colaboração com o hotel, a gente vai estar lá para fazer essa cobertura. Com a Biaçá também, e com a Biaçá, porque vai ter Biaçá, com certeza. Vai ter. Obrigada. Obrigada, gente.